O dinheiro tá aí e é literalmente você só pegar. Essa foi uma das lições mais importantes que eu tive na minha vida e mudou completamente a forma como eu enxergava o dinheiro. Durante a minha infância e minha adolescência, eu sempre vi o dinheiro como algo escasso, né? Algo que poucas pessoas poderiam ter acesso. Pô, você tinha que ser herdeiro para ter muito dinheiro, ou você tinha que ser muito bem relacionado e que era muito difícil você crescer. E talvez você que esteja vendo esse vídeo aqui também pense da mesma forma hoje, em cima da realidade que você tem. E para mim, a única forma de conseguir um pouquinho de dinheiro era trabalhar dias, meses e anos ali depois da escola, no call center, vendendo água, fazendo os bicos que eu sempre consegui fazer para conseguir pegar um pedacinho desse bolo. Até que um dia, quando eu tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de conversar com o dono do call center onde eu trabalhava, o seu Leopoldo. E eu sempre vi ele como uma referência pela empresa que ele tinha construído, por ele poder viajar para o mundo inteiro, e sempre foi um sonho meu poder viajar, o carro que ele tinha, e eu perguntei para ele, eu falei, seu Leopoldo, cara, como eu faço para conseguir ter a mesma posição que você aqui? Como é que eu faço para fazer dinheiro? E aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci e que, como eu falei para vocês, mudou completamente a forma de eu pensar e de eu enxergar as coisas. Que é, o dinheiro já está aí. O dinheiro está em todo lugar. É literalmente você só ir lá pegar. E eu sei que parece uma loucura o que eu estou falando e para mim pareceu também naquela época, mas eu vou explicar para vocês melhor. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que quando vocês enxergam o dinheiro dessa forma, fica muito mais fácil de vocês alcançarem esse objetivo que vocês têm. E eu vou explicar com uma analogia para vocês entenderem melhor. Vamos supor aqui que você quer ficar rico, você quer ter a sua independência financeira, você quer conquistar algum bem material, o que é que seja. De 9 em cada 10 pessoas, quando eu pergunto ou quando você perguntar isso, elas imaginam que elas têm que fazer dinheiro. Mas a grande verdade é que é impossível você fazer dinheiro. Né? Você não é um banco, você não é um governo, você não é um banco central, você tem que ganhar dinheiro. Né? E como é que você ganha dinheiro? Gerando valor para as pessoas. Por exemplo, tem um andaime aqui atrás de mim, tá? Eu estou tendo que fazer uma troca de janela aqui. E o pedreiro, cara, ele não colocou uma arma na minha cabeça, ele não me obrigou a fazer nada, né? Ele literalmente, ele gerou um valor para mim, eu precisava fazer essa substituição, e em troca ele ganhou dinheiro, né? Ou seja, ele tem uma habilidade valiosa e ele ofereceu essa habilidade em troca desse recurso, que é o dinheiro. Então, muita gente fica aí vendo vídeo, pô, como ficar rico, como ganhar dinheiro rápido e esse tipo de conteúdo, mas elas nunca pensam na ideia principal, na base estrutural para isso, que é como elas conseguem gerar valor para as pessoas. E você pode até já ter o seu emprego, tá se esforçando ali na CLT, das 9 às 5, fazer os seus bicos por fora, e essa é sim uma maneira digna e válida de você ganhar dinheiro, só que se você quer realmente ganhar dinheiro de verdade, 10, 20, 30, 50, 100 mil por mês, independente qual seja o seu objetivo, mas sair da média de ganho salarial do Brasil, você tem que resolver um problema de 10, 20, 30, 50, 100 mil por mês. Você tem que olhar problemas com escala, dessa grandeza, né? E você pode fazer isso a nível local, ou seja, pô, o que eu posso resolver dentro do meu entorno, dentro do meu bairro, dentro até do meu trabalho, ou a nível global? Que habilidade ou recurso valioso que eu posso oferecer para outros estados, para outros países, que a internet hoje ela permite isso, né? Você atuar de forma global. E, literalmente, não importa aquilo que você faça. Se é uma habilidade valiosa, você vai ganhar dinheiro. Você pode cortar o jardim para as pessoas, você pode passear com um cachorro. Isso eu falando de habilidades manuais, né? Que é algo também cada vez mais escasso. Essas habilidades que eu citei são habilidades assim de baixo nível técnico, mas quanto maior o nível técnico, mais você gera valor, porque menos gente quer fazer e mais você ganha, né? Se eu não tivesse nada hoje, eu ofereceria algum tipo de serviço manual, tá? Ou enfim, se você já tem uma profissão hoje, você já tem uma habilidade mais técnica, você pode oferecer esse serviço, né, em troca de ganhar dinheiro. E foi assim que eu fiz. Eu ganhei dinheiro que uma pessoa já tinha e eu literalmente só fui lá pegar esse dinheiro dela oferecendo habilidade de valor. Então, como eu falei para vocês, o dinheiro já está aí. É literalmente você só pegar. E você percebe que grande parte das pessoas de sucesso, elas compactuam desse mesmo pensamento. Elas podem falar a frase de uma maneira diferente, mas a ideia central era sempre essa. Pô, um ídolo, uma referência que eu sempre tive, que eu via de domingo quando era pequeno, é o Silvio Santos. E qual que é a frase mais icônica do Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Literalmente ele jogava aviãozinho de dinheiro. E quem estivesse disposto a ir lá e pegar, ganhava esse dinheiro, sabe? Então, o dinheiro, ele é abundante, ele tá aí. E para facilitar, eu vou colocar aqui como eu consegui o meu primeiro milhão. Eu consegui meu primeiro milhão através de dropshipping e e-commerce. Então, o que eu fiz? Eu encontrei problemas, na verdade, que grande parte das pessoas tinha, que tinha um público suficientemente grande para que eu pudesse resolver essa situação para elas. Em troca, elas me dariam o dinheiro que elas tinham para ter essa solução. Então, eu vendia vários produtos que
pudessem resolver alguma dor ou alguma insatisfação daquelas pessoas. Então, semijoia, acessório para celular, vestuário, enfim, eu vendi vários produtos que supriam uma necessidade, seja a pessoa ficar mais bonita, ter uma roupa para sair, ou uma capinha para proteger o celular, algo que remetesse à segurança. Todo e qualquer tipo de produto que gerasse um valor, eu vendia em troca do dinheiro daquelas pessoas. Então eu fiz isso de forma contínua e consistente por um período grande de tempo, e aí eu consegui ganhar esse dinheiro. Então, os milhares de clientes que compraram, eu gerei um valor para eles. Prospectei, pesquisei um fornecedor, fiz uma oferta para que eles tivessem um interesse em comprar e atender aquela necessidade que eles tinham. E eu vou dar um exemplo também do que você pode fazer aí no seu círculo local ou a nível global, em alguma área que você queira atuar, que foi exatamente isso que um dos nossos colaboradores fez há 6 anos atrás, quando ele começou a trabalhar com a gente. A gente começou a produzir conteúdo, o meu sócio, o Alberto, e ele não tinha uma arte animada para os stories, para a caixinha de perguntas. E aí um dos seguidores dele chegou e falou: olha, Alberto, eu gosto muito do seu conteúdo, eu gosto muito daquilo que você está falando, só que eu vejo que você não tem uma caixinha de pergunta legal, então fiz aqui essa caixinha de perguntas para você animada, que vai chamar mais atenção, que vai prender mais as pessoas e que tenho certeza que todo mundo vai gostar. E ele não cobrou nada por isso, absolutamente nada por isso. Ele foi lá e gerou o valor para nós, para o Alberto, com aquela atividade que ele tinha aprendido, que ele tinha feito, que era edição de foto, edição de vídeo, e entregou aquele material para a gente. Uma semana depois, a gente precisava de uma página de vendas, uma landing page, para um produto nosso, para vender semijoias. E aí, o que a gente fez? Qual foi a primeira coisa que a gente lembrou? A gente lembrou dele, que tinha gerado valor para a gente e tinha entregado um serviço sem a gente pedir. E falamos: olha, Igor, a gente precisa aqui de uma landing page, você sabe fazer? E ele falou: não, claro, eu sei fazer. Não, beleza então, Igor, me diz quanto você quer, só que a gente precisa isso para amanhã, porque a gente tem que lançar o produto, tudo bem? Ele: não, claro, fica tranquilo. Ele deu o preço dele e a gente fez. E detalhe, anos depois ele contou que ele não sabia nem o que era uma landing page, mas ele aceitou aquele serviço pela oportunidade. E aí ele virou a noite estudando, procurando vídeo no YouTube ali, como fazer sua landing page, como fazer sua primeira página, e entregou pra gente o material no dia seguinte. Então ele percebeu que a gente tinha uma necessidade, ofereceu resolver essa necessidade, esse problema que nós tínhamos, em troca de ganhar dinheiro. Então você não precisa necessariamente ter um alto nível técnico, ter um curso, uma super capacitação. Você pode começar pequeno. Veja habilidades que te interessem, que você tem uma vontade de aprender, e hoje o conteúdo é imenso aí pela internet para você aprender, e ofereça essa atividade para as pessoas que precisam dela. E você vai ganhar mais dinheiro. E assim, o dinheiro está literalmente por aí em todo lugar. Só em 2024 o Banco Central imprimiu, ou seja, colocou em circulação mais de 340 bilhões de reais no Brasil. Ou seja, tem 340 bilhões de reais novos em 2024 que entraram, sem contar todo o dinheiro que já existia nos anos anteriores. E se você não consegue nem um pedacinho pequeno desse dinheiro que está em circulação, é porque você não faz nada que hoje seja valioso para as pessoas. Porque esse dinheiro está sendo jogado no ecossistema e tem gente pegando. E eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade. Se você não está conseguindo pegar essa fatia, é porque você não gera uma habilidade de valor para as pessoas. Mas Arthur, como é que eu vou chegar ao ponto de ser valioso para as pessoas e ganhar dinheiro? É bem simples. Você tem que estudar, ler e aplicar, se educar, ou seja, adquirir habilidade de valor para que você possa ganhar esse dinheiro. Então, o que você tem que fazer para iniciar? Você tem que escolher um nicho, algum tipo de serviço ou atividade, e essa atividade pode ser local ou global, você pode ser uma atividade manual ou digital, e você vai se especializar nela, você vai se educar o máximo possível, você vai ficar bom pra caramba naquilo ali, ao ponto de você conseguir ganhar dinheiro das pessoas oferecendo esse serviço ou vendendo o seu produto. E pode ser qualquer coisa, pode ser desde você ter a sua loja de e-commerce, desde você passear com um cachorro, desde você ser pedreiro, desde você ser eletricista, cara, não interessa o que for. Pegue um nicho, pegue uma habilidade em cima daquilo que você tem mais gosto, mais prazer em fazer e que você tem facilidade em aprender, fica bom pra caramba naquilo ali e venda esse serviço ou venda esse produto para as pessoas com interesse. E fazer 1 milhão não é difícil. Eu sei que pode parecer loucura o que eu tô falando aqui para vocês. Eu sacrifiquei muitos anos da minha vida, sacrifiquei parte da minha adolescência para conseguir chegar no primeiro 1 milhão, mas depois que você consegue chegar, fica muito mais fácil de você obter os próximos, de continuar crescendo cada vez mais rápido. Eu levei 10 anos para fazer o primeiro, mas eu demorei meses para fazer o segundo. E o que ficou claro nesse processo é que o dinheiro já está aí. É literalmente você só pegar. Trabalhei por 10 anos, consegui entender e ter habilidades que gerariam valor para as pessoas, e conforme eu fui estudando, aplicando, ficou muito mais fácil de crescer e obter os próximos, De gerar valor para as pessoas de uma maneira mais fácil e em mais escala, em mais volume. Então, descubra o que você pode fazer para gerar valor. É isso que você tem que fazer agora, cara.
Para de ficar vendo vídeo, pensa dentro de você mesmo assim, pô, a nível local, no meu bairro, no meu trabalho, o que eu posso fazer para gerar mais valor? Ou a nível internacional, já tem uma habilidade que eu consiga vender e ofertar, o que eu posso fazer que eu já sei que outras pessoas estão dispostas a me pagar para eu ganhar dinheiro fazendo aquilo? Agora, o que quer que você vá fazer, o que quer que você escolheu começar, nunca pense que 1 milhão é muita coisa, que é impossível, que é muito difícil você chegar. Com certeza, esse valor muda a vida como mudou a minha e assim, é uma soma grande, mas se você parar para comparar e olhar o mundo, olhar o Brasil, o que está acontecendo, você vai ver que não é nada praticamente. Olha a dívida do governo brasileiro. O governo brasileiro hoje deve 7 trilhões de reais. Sabe o que é 1 milhão dentro desse tamanho? Cara, 1 milhão é 0,00014%, alguma coisa assim. Cara, é um grãozinho de areia. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de dinheiro por aí que é literalmente você só pegar. E se você vê, um montante desse como algo impossível, inimaginável, como gigantesco, cada vez vai ficar mais difícil de você chegar perto e ganhar esse dinheiro. Que era o que acontecia comigo lá atrás quando eu comecei. Eu olhava aquilo como algo impossível. Só que conforme eu fui entendendo, depois dessa conversa com o Leopoldo, dono da empresa ali de call center, entendi, não é muito. E realmente, a gente tem oportunidade em todo lugar. Tem sempre alguma coisa para ser feita que vai gerar valor para as pessoas. E pouquíssimas pessoas querem oferecer, querem trabalhar para conseguir obter aquele dinheiro. Então, se você faz isso, você já sai na frente de todo mundo. Ninguém que fez 1 milhão de reais tinha algo super uau, especial, diferente de você ou da grande maioria, tá? Isso é balela. Elas só encontraram um problema no mundo, a nível local ou a nível global, que uma grande parte das pessoas tinha e ofereceram um serviço ou um produto para resolver aquele problema em troca desse dinheiro. E fizeram isso de forma consistente. O dinheiro já está aí. É só você pegar, como eu já falei várias vezes no decorrer desse vídeo, eu sempre gosto de fixar isso para que você tenha isso claro, tá? E para isso, é só você se tornar uma pessoa valiosa para o mundo, oferecendo alguma habilidade que as pessoas queiram. E como eu falei, pode ser algo simples desde, sei lá, lavar carro, passear com um cachorro, colocar isso filme, fazer edição de vídeo, fazer cortes para canais no YouTube. Cara, não interessa. Ou você pode fazer alguma coisa mais complexa, que tem um valor de hora mais cara, tá? Vou fazer programação, vou fazer código, enfim. Aquilo que você se predispor a estudar ou que você já tem uma vantagem competitiva por já ter experiência, então encontre essa habilidade, se você não tem, antes que seja tarde, para que você possa pegar uma fatia desse bolo de dinheiro que está por aí, esperando alguém para pegar. E eu tenho certeza que vocês fazendo literalmente o que eu falei aqui, vocês vão perceber como é possível chegar no primeiro milhão, porque foi exatamente isso que eu e meus sócios fizemos para alcançar. Então, começa agora. O dinheiro está aí, é só você pegar.